Olá a todos, eu tenho 30 anos aí de iniciado, 23 anos de casa aberta. Nós vamos voltar lá em 1991, lá atrás. Olá! Exu, poeira, seu vento passou por aqui, pra levar pra encruzilhada todo o mal que tem em mim. Exu. Olá a todos, meu nome é Márcio, eu tenho 30 anos de iniciado, 23 anos aí de casa aberta. Mas antes disso, vamos lá atrás que eu vou contar a minha história até eu chegar dentro da religião afro-brasileira. Vamos lá. Antes de entrar para a religião, eu era muito depressivo, né? E depressão, vocês sabem que é uma doença que leva até a morte. Eu era muito depressivo, eu vivia doente, eu vivia triste, às vezes até bebidas alcoólicas eu bebia, e aonde minha mãe me levou para as igrejas evangélicas, onde eu passei um tempo da minha vida dentro da igreja evangélica. Mas dentro da igreja evangélica não me supriu, eu não me senti bem ali. E aonde eu conheci uma pessoa na rua e ela me chamou para ir ver um templo budista. Onde eu fui no templo budista, passei um tempo na religião budista, né? Conheci pessoas boas. É uma religião maravilhosa, mas eu não me adaptei ali, não era aquilo. Faltava algo mais dentro da minha vida, dentro do meu coração, e eu fui buscar, né, Allan Kardec, né, Mesa Branca, que faz o grupo nosso lá aqui em Agostinho Porto, aonde eu fui lá, passei um tempo da minha vida também, e ali conheci pessoas boas, um lugar bom, um lugar que prega o amor, um lugar que prega a paz também. Não tenho nada que dizer dessa religião, só tenho que acrescentar. Foi bom também na minha vida, mas eu não me encontrei ali. Tá? Então o que aconteceu? Meu irmão me chamou para ir para São Paulo, e até eu cheguei aí para São Paulo, São Bernardo do Campo, na casa do meu irmão que mora lá. Eu passei um tempo da minha vida lá também. Eu não conseguia dormir, eu vivia triste, eu vivia isolado, e eu voltei para o Rio de Janeiro, né, onde eu retornei ao Rio de Janeiro, mas eu fiquei parado, né, sem religião. Aí sempre eu passava por uma rua e eu vi uma senhora, né, essa senhora toda de branco, bonitinha, e aquilo foi me tocando. Eu passava, ela estava ali, eu ia comprar pão, né, de manhã, ela estava ali sentada, e eu passava, ela estava ali, até um dia que me tocou, eu cheguei até ela, né, chegando até a senhora, eu conversei, eu contei um pouquinho da minha história. Ela falou: pô, meu filho, vem aqui assistir uma sessão. Eu comecei a conversar com ela, depois eu passava de novo, eu ia sempre conversar com ela, e ela me chamou para ir lá na casa dela assistir uma sessão espiritual. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, né, a primeira vez eu fiquei, né, meio assim assustado, mas fui de novo, né, depois eu fui de novo, eu passei uns 3 meses indo lá na casa dela. Falei, tudo bem. Fui na primeira sexta-feira do mês, assisti uma sessão, fui também na outra sexta-feira, fui na quarta que tinha também, e passei também a segunda, que era Gira de Preto Velho e Exu. E aí eu fiquei indo, eu passei 3 meses da minha vida ali dentro, né, na assistência, assistindo. 3 meses eu passei ali assistindo a gira, passei até eu me senti mal lá, né? Eu passei mal, eu não sabia o que era, e ela falou que era cobrança espiritual na minha vida. E aí eu comecei, aí eu dei um bori, eu dei fui na cachoeira, fiz as coisas que tinha que fazer. Eu fiquei aí 3 meses, né, na assistência antes de me iniciar, porque lá tocava segunda, quarta e sexta-feira. Então eu passei 3 meses ali vendo a sessão, até em 1994 eu dar a minha iniciação na Casa Nagô Jurema, que era em Terezinha de Iemanjá, que fica situada em Coelho da Rocha, onde eu passei ali 3 meses na assistência, aonde, né, eu me iniciei em 1994, aonde eu aprendi muita coisa, porque eu convivia naquela casa. Só que depois da minha iniciação, ela veio me explicar, né, como que era a casa dela. A casa dela tocava umbanda, mas ela tinha um fundamento de Nagô da Jurema, porque ela vinha trazendo lá de Pernambuco. E aí ela veio me falar a tradição dela, tanto que o cruzeiro dela não era o Cruzeiro das Almas, vinha trazendo o símbolo de Salomão,
Aí eu perguntei a ela, mas esse aqui eu não conheço. Ela falou, não, porque a minha tradição é lá de Pernambuco. Eu fui feito dentro de uma grota, tá? E eu fui feita no Nagô da Jurema. Aí ela me explicou, porque a casa dela, aqui no Rio de Janeiro, ela tocava umbanda. Por quê? Porque as pessoas não tinham o conhecimento da Nagô da Jurema, então ela tocava umbanda, tanto que a casa dela acabou com Pena Verde da Jurema, chefiada também pela vovó Cambina de Guiné e a Pombogira, né? Thaís de Moraes, cigana Thaís de Moraes. E aí ela foi me explicando que ela vem trazendo essa tradição e aonde que eu dei a minha iniciação na casa dela. Aí até eu dar o preceito aonde eu vim me iniciar dentro da religião afro-brasileira. Mas antes disso eu passei por muita coisa, passei por muito sofrimento na minha vida. E as pessoas que têm depressão, elas sabem que é um vazio que a gente tem dentro do nosso peito. E a religião, ela me deu aquilo que faltava na minha vida. E aí onde eu dei a minha iniciação com essa senhora. Mas dentro da casa dela também tinha um senhor que se chamava Seu Silvio. E esse Seu Silvio, ele frequentava a casa dela, participava, mas ele vinha da quimbanda, tá? Como ele tinha idade, né, e ele não queria abrir o terreiro, então ele frequentava lá, onde eu também aprendi muitas coisas com ele. E essa casa tinha o mesmo fundamento, tá? Porque lá ela tocava umbanda, mas lá dava o preceito para o caboclo, e os Exu também tinham um coroamento de Exu. As pessoas que são aí, que conhecem, elas sabem que dentro, né, tem o preceito dos Exu. Na casa que eu me iniciei, né, na Boa da Jurema, lá dá preceito para Exu, como dá preceito também para caboclo. O que é o preceito a Exu? O coroamento de Exu, né, no salão. E o caboclo, a mesma coisa, tá? E aí eu vou falar um pouco agora também do meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento aí foi 7 meses, quase um ano aí, né, de muita luta, até eu imaginar que eu não incorporava. Por quê? Eu só, né, balançava para lá, balançava e caía no chão. O meu desenvolvimento foi muito perturbador. Mas num belo dia, né, na graça do Grande Olorum, a primeira entidade a pegar minha cabeça foi Seu Zé Malandro, do Cruzeiro das Almas. E aí veio o pai Jeremias de Aruanda, que é o meu preto velho até hoje, né? E aí foi começando aos meus trabalhos aí, tá? Onde eu comecei a trabalhar às segundas com o preto velho, às quartas e às sextas, toda semana era esse programação que tinha lá no centro, e eu estava lá onde eu me desenvolvi, onde eu fui me desenvolvendo devagarzinho até eu chegar no patamar, né, até eu dar depois a segunda iniciação dentro do santo, né, o segundo preceito, e aí onde eu fui aprimorando a minha espiritualidade, fui desenvolvendo até um certo tempo. Aí quando chegou um certo tempo, né, de feitura, de saída de caboclo, do preceito ao Exu, aonde veio acontecer, né, essas coisas lá, onde tinha esse senhor também, né, que era o meu amigo, que me ensinou muita coisa, que teve ao meu lado no desenvolvimento, me ajudou muito, foi o Seu Silvio, me ajudou muito dentro da espiritualidade, tá? E aí, aonde numa sexta-feira, né, depois de muito tempo do meu desenvolvimento, né, das coisas, aonde eu participei de trabalhos de ebó, de sacudimento, onde eu fui na cachoeira, onde a gente ia no cemitério, nas estradas entregar, onde eu participava de muitas coisas, mas chegou um certo tempo, né? Aí foi o quê? Né, que ela aconteceu lá a tragédia, né? Que numa sexta-feira, né, numa primeira sexta-feira do mês, aonde todo mundo se reúne para limpar o axé, né? Onde os médicos se reúnem para limpar o axé, outro limpar, né, as coisas. E quando a gente estava limpando ali, né, o ariaxé direitinho, a gente escutou gargalhada, né? Primeiro foi a gargalhada da cigana, depois veio a gargalhada de Seu Tranca-Rua, e a gente ficou sem entender, fomos até ela, ô mãe, por que tá vendo isso? E ela, né, como ela não escutou, não sei porquê, ela falou, isso é coisa da cabeça de vocês, vai trabalhar. E a gente continuou trabalhando. Na gira dos caboclos, né, como tinha a gira dos caboclos, depois a do Exu. E aí veio a passar mal ela, né, ela chegou, passou mal, levaram ela para o médico,
né, depois veio a notícia que ela veio a falecer. E aí ficou aquele alvoroço todo, né, aquela coisa que vocês entendem como é que é. E aí, né, o barracão fechou durante um tempo, né, um ano. Só que depois ele não abriu, porque teve problema lá, a gente ninguém ficou sabendo por quê. Então, aí o seu Silvio, né, como eu tinha uma amizade, como ele participou do meu desenvolvimento, como ele foi uma pessoa muito importante dentro da casa para mim, ele ligou e falou como é que eu estava. Eu falei para ele que eu não estava bem, eu estava pensando até em largar, porque eu vi aquilo, eu fiquei com medo. Aí ele falou, não, aluga um quartinho, como você trabalha com o Preto Velho, trabalha com o seu Zé, então a gente vai, né, trabalhar, fazer caridade, botar os Preto Velho uma vez por semana. Eu falei, tudo bem, aluguei um lugar, mas o lugar era pequeno, não era uma casa grande, onde nós não ia fazer assentamento de porteira disso, porque a gente foi lá para apenas trabalhar com o santo, né, e fazer uma caridade um e outro, se aparecer. Só que com o tempo, né, foi aparecendo muita gente, a casa ficou muito cheia. E aí o que acontece? Passou ali um ano e 6 meses, o que aconteceu, né? Ele veio a ficar doente. Por quê? Ele era um senhor, né? Tinha quase 80 anos, né? E aí ele se ausentou do axé. Aí ele veio, né, a falecer. Como ele tinha se ausentado por causa de doença, ele veio a falecer. E aí eu fiquei ainda eu fechei, né, mas depois eu voltei para fazer alguma coisa que as pessoas precisavam. Aí, mas só que teve muita confusão, muita briga e muita, né, ficou desorganizado. Mas antes disso, né, ele tinha puxado o seu Poeira e o Pai Guiné, né, essas entidades já trabalhavam na minha vida. Aí, como a gente era uma pessoa que era até meu padrinho de santo, né, uma pessoa que eu confiava muito, veio falecer a mãe de santo, depois veio falecer ele, aí eu fiquei meio assim, mas aí eu fiquei um tempo parado, a gente fechou lá, mas depois, né, com o tempo eu voltei de novo, e aí eu limpei, eu fiz o que tinha que fazer, despachar o que tinha que ser despachado, mas ali, como eu falei, ali não era um terreiro, ali era um canto. E aí veio pessoas do lado lá, que era cristão, aí botava o som alto, fazia aquelas bagunças, e começou problema também. E aí eu conversei com as pessoas e falei, pô, não tem mais condição de nós ficar aqui. E aí, como eu estava triste, né, eu com certeza, a gente fica triste, eu não estava bem, porque aconteceu uma pessoa que você tem um grande afeto, um grande carinho, né, vinha a falecer, eu não tive estrutura para levar aquilo adiante. Porque você chega num lugar, né, a pessoa não está, você está só, né, tem que cuidar de A, de B, de C, e ainda perturbações de vizinho, de pessoas. E aí o que eu fiz? Eu me ausentei, tá, aonde eu vim despachar poucas coisas que tinha ali, tá, e aí eu passei um tempo. Aí eu fui procurar um queto. Para quê? Para me cuidar, porque eu já estava passando mal. Então eu fui lá, tomei um ebó, tomei uma limpeza, fiz um bori, tá? E depois eu vim a procurar também uma casa de jejum de um rapaz também maravilhoso aí, mas eu não me adaptei à casa, mas cheguei a fazer um bori. Também fui na cachoeira dar um ebó, tá? E onde aí, com o tempo, né, as pessoas começaram a me ligar. Né? E como é que você está? Você já conseguiu um terreno, já está montando o teu terreno, isso? Mas aí eu falei, não, por enquanto ainda não, tá? Aí onde eu conheci uma senhora, tá? Que ela trabalhava até com o neguinho do pastoreiro e, tá? E seu jesuíta, lá, uma casa de quimbanda, aonde eu fiquei também um tempo lá com essa senhora, né? Que o Exu dela era de quimbanda, tanto que ele trabalhava de ajoelhado, né? Era o seu neguinho do pastoreiro, tá? E trabalhava também com Maria Padilha das 7 Encruzilhadas. Aí eu fiquei uns tempos lá, ela chegou a fazer até algumas coisas para mim, que o Pai Guiné da Quimbanda também gostou da casa, eu trabalhei ali muito tempo com o Pai Guiné, mas, né, devido à fofoca, disse, como eu não era feito ali, eu era um amigo, eu me ausentei, tá? Eu fiquei um tempo ali, eu saí, tá, da casa para não ter problema, não ter confusão. Porque aí, desse tempo, né, que eu me ausentei da espiritualidade,
mas como as pessoas tinham o meu número, né? E elas ligavam, e aí, como é que vai, você não vai ter que cuidar da gente, não? Como é que vai ficar? Você deu o caminho, a gente vai parar. E aí, Márcio, como é que tá? Como é isso? Como as pessoas estavam vindo me ligando, aí eu fui lá no meu terreno, né? Onde o pai Guiné da Quimbanda ganhou, né, essa moça que deu o terreno, o pai Jeremias, aí pro pai Guiné. E aí o que aconteceu? A gente foi lá, eu fui na casa dela, conversamos, aí chegamos num acordo, né? E aí a gente começou lá com um pequeno também na casa dela, um cantinho pequeno, né? E ali a gente começou a trabalhar com o pai Guiné, com o pai Jeremias, devido ao falecimento dele, né? E com o tempo também devido às perturbações do vizinho, porque ela não era centro, tá? Era um canto que a gente trabalhava. Então, como tinha muito evangelho, tinha aquela perturbação, então a gente decidiu fechar aquele cantinho para a gente seguir o nosso caminho. Só que eu fiquei um tempo afastado da religião, né? E aí as pessoas que lá se tratavam comigo e com o seu Silvio, né? Elas começaram a me ligar. E aí, como é que vai ficar nós? E aí, a gente vai ficar perdido no tempo? E como eu tinha aquela responsabilidade, eu falei, não, tudo bem. Aí onde eu fui para a casa dessa senhora, né? E ali a gente começou a trabalhar, mas ali eu trabalhava com o seu Zé Malandro, né? Com o pai Jeremias, e de vez em quando vi o pai Guiné da Quimbanda, que trabalha até hoje. E ali eu comecei a trabalhar, e onde veio pessoas também, começou a vir gente, e ali a gente começou a evolução, e aí eu comecei a construir, né, o terreiro. Mas nisso, o pai Guiné da Quimbanda, que trabalha comigo, ele falou que vinha mais Exu trabalhar. Por quê? Do lado de Omolu. E ele falou que esses Exu ia vir me ajudar, ia vir cumprir a missão do meu caminho. É onde veio primeiramente Dona Rosa Caveira, né? Onde ele puxou Dona Rosa Caveira, depois veio o seu Caveirinha das Almas, onde eles trabalharam também na minha vida, ajudaram a construir, aonde veio clientes, pessoas se cuidar, onde pessoas vinham para cura, né? Outros com problema, e eles trabalhou muito nisso aí, né? E devido também à minha necessidade, né? Porque a gente tem necessidade. Se a gente cura, a gente precisa também da cura. Se a gente dá um banho, a gente precisa também tomar um banho. Então eu tive necessidade de procurar. E como eu conheci essa senhora, que era quimbandeira, que trabalhava com a Maria Padilha, e trabalhava na linha da quimbanda, né, com o Neguinho do Pastoreiro, isso aí. E aí eu fiquei um tempo ali com ela. Mas a casa dela não era compatível à minha. Por quê? A minha linha é Nagô da Jurema. Eu venho trazendo a tradição de Nagô da Jurema. Foi aonde eu me iniciei, foi aonde eu passei o preceito, foi aonde eu aprendi tudo que eu tenho hoje. Então, devido a isso aí, eu tive que buscar outro caminho, né? E aonde eu fiquei procurando, né? Onde teve uma passagem, né? Eu tive que procurar outros terreiros, mas aí eu encontrei uma casa de Angola, né? Uma casa de Angola, uma pessoa maravilhosa, onde eu comecei também a me cuidar ali, a dar bori, a passar por ebó, porque a gente que cuida, a gente tem necessidade, porque aqui no Rio de Janeiro é muito difícil você encontrar uma casa na Boa da Jurema. Eu procurei muito, mas não encontrei. E a casa da minha mãe de santo, né? Infelizmente ela fechou. Só que eu tinha necessidade de me cuidar com alguém. Eu vinha trazendo da minha mãe de santo, que é a Terezinha de Manjá, tá? Que era o Nagô da Jurema, e vinha trazendo também um lado de Angola. Mas como eu tinha necessidade, né, de cultuar aquilo que eu vim trazendo lá atrás, né? Que é o Nagô da Jurema, que é essa que me ensinou, que me deu tudo. Então eu cheguei a procurar, né? Porque o meu barracão da minha ex-mãe de santo que faleceu, né? Não existia mais. Aí eu conheci um senhor, né? Que tem uma casa de Angola, onde eu comecei a me cuidar lá, onde eu fiz algumas coisas, dei bori, dei ebó, né? Montei o seu Poeira lá, que é o Exu da minha casa, Exu Poeira das 7 Encruzilhadas, né? E Dona Rosa Caveira, e Exu Caveirinha das Almas, e seu Zé Malandro do Cruzeiro das Almas, e tem o pai Guiné da Quimbanda e pai Jeremias de Aruanda. Dei um bori, montei
o meu Exu lá, tá? Montei o Molu e ali eu estou até hoje, tá? E estou na minha casa, mas eu tenho que ter alguém para cuidar de mim, para que eu possa levar a espiritualidade.